Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informações do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E olha só, atualizando aqui o vacinômetro do estado de São Paulo, atualizado às 11h32, 13.666.208 pessoas vacinadas nesse momento em todo o estado de São Paulo. E a gente fala agora sobre a possível terceira onda da Covid-19 por aqui no Brasil. O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse na semana passada que a capital paulista pode estar na terceira onda da Covid-19 após a alta no número de casos, internações e óbitos por conta da doença. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico Marcos Boulos. Ele é infectologista. Bom dia, doutor Marcos. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para você também, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutor. Aproveitando o meu início de entrevista e essa fala do secretário de Saúde, eu gostaria da sua análise sobre o momento que nós vivemos aqui no estado de São Paulo. Doutor. Bem, nós estamos no pico, né? Nós estamos num momento muito insatisfatório, em que nós atingimos um pico muito elevado há 3, 4 semanas atrás, e após uma tendência à diminuição do número de casos, mas num extremamente elevado, volta a começar a subir outra vez, com as flexibilizações, com a Páscoa, e nós estamos mesmo voltando a ter uma elevação, e isso é preocupante, porque nós já estamos em um nível muito elevado, com poucos leitos disponíveis em UTI, e se isso aumentar, nós vamos ter outra vez um problema no atendimento dos pacientes. Doutor, nós estamos falando em terceira onda, não é? Mas, ao que me parece, nós não tivemos um recorte efetivo de primeira, segunda para essa terceira onda, porque todos os níveis de internação, de morte, se mantiveram muito em alta, não é, doutor? Ou a análise é errada essa? Não, não é. Essa questão da segunda onda, da terceira onda, vem muito ao rebote do que acontece na Europa. Na Europa, eles negativaram praticamente, acabou o número de casos, depois volta uma onda, e eles chamaram de segunda. E eles voltaram a negativar depois da segunda, agora volta uma que é a terceira onda. Nós nunca tivemos um dado tão satisfatório de negativação. Nós tivemos uma diminuição de casos após uma elevação bastante grande inicial, e depois, antes de chegar até diminuir bastante, volta a subir, e subiu muito mais. E aí nós podemos chamar de segunda onda? Até pode, mas o que eu diria é que é uma primeira onda estimulada, que foi a segunda, e agora, depois de uma diminuição muito pequena, volta a tentar subir. Eu não chamaria isso de terceira onda. Eu digo que nós estamos sempre num pico elevado e numa elevação bastante grande, e preocupa mesmo, preocupa mesmo. Isso está tudo relacionado ao não cumprimento das regras sanitárias, das pessoas estarem não se relacionando, participando ainda de aglomerações, não usando máscara. Isso faz com que você tenha elevação do número de casos. Justamente essa questão, doutor, que o senhor levanta para nós, essas questões de sanitização, do distanciamento social, do uso de máscara, de não aglomerar e que, ao que parece, pelas notícias que nós vemos todos os dias, grande parte da população, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, não cumprem. Se as pessoas não entenderem que é necessária a ação pessoal, a gente não vai sair desse momento, mesmo com a cobertura vacinal, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É verdade, você tem razão. As pessoas elas estão brincando com o bem maior que nós temos, que é a nossa vida. Quando as pessoas se expõem de uma maneira exagerada à infecção, não só ela pode ter problemas sérios, como ela pode infectar outras pessoas mais fragilizadas, como os idosos, seus pais, seus avós, e isso pode levar a uma morte dessas pessoas. Então, essa não importância que não está dando à vida é muito complicado. E nosso país é um país quase que único nesse sentido, porque de não seguir as normas sanitárias quando elas são preconizadas. Isso se diz claramente, está relacionado a uma condução inadequada da epidemia que acontece em nível federal, em que, inclusive, eles estimulam
a estar junto um com o outro, a não usar máscara. Isso é um estímulo que tem vindo com uma falta de conduta adequada que vem do governo federal e para os estados. Como os estados não têm a quem seguir, porque o governo não está levando em consideração os protocolos sanitários, então cada um faz o que quer. E fica essa bagunça, abre e fecha, o número de casos cada vez aumentando. As pessoas confundem o aspecto político de estar torcendo para um para outro com a questão sanitária, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos numa guerra de saúde pública, não é uma guerra política nesse momento. O senhor falou, né, esse termo, uma guerra de saúde pública. Eu escutei em um outro momento aqui na Rede Alesp, o secretário da Justiça e Cidadania, o doutor Fernando, falando que foi nessas blitzes para conter essas aglomerações e festas clandestinas. Ele usou um termo bem pesado e próprio, que são festas da morte. Né? E o senhor falou agora, justamente as pessoas estão brincando com o nosso bem maior, não só o bem da pessoa, mas do outro também, que é a nossa vida, não é, doutor? Se não tivermos a consciência, mesmo agora entrando com relação à vacinação, mesmo com a vacinação e a cobertura vacinal acontecendo aqui no nosso país, não vai adiantar, não é? Não é porque uma pessoa também se vacinou, já recebeu as 2 doses, que ela vai descartar a máscara, por exemplo. É verdade, até porque, como as vacinas que nós utilizamos aqui, na sua maioria, elas não têm uma proteção total contra a infecção, às vezes as pessoas vacinadas podem estar infectadas e elas podem contaminar outras pessoas. Então é necessário, por um tempo, até que nós atinjamos uma imunidade de toda a população, que a gente chama de imunidade de rebanho, é necessário que as pessoas continuem a usar máscara, provavelmente por mais alguns meses, até que, mesmo vacinadas, até que as pessoas possam estar protegidas, a gente possa descartar o uso da máscara. E evitar aglomerações também, é óbvio. Falando da vacinação em si, doutor, nós temos aí a nossa cobertura vacinal acontecendo, para muitos especialistas, ainda a passos não tão largos como gostaríamos, mas já está acontecendo. A Anvisa fez uma recomendação para que as grávidas não tomem, não é, a vacina da AstraZeneca. Para as grávidas que nos assistem agora, doutor, traduz isso para elas, por favor. Não, é assim, é porque os protocolos que foram realizados para a liberação da vacina não foram feitos com grávidas. Então, como você não tem um acompanhamento de grávidas vacinadas, e tendo tido problemas, nós tivemos ontem um óbito de uma grávida que tomou a vacina da AstraZeneca. Então, a Anvisa, por uma questão de conexão, de coerência, pediu para não utilizar em gestantes. Por que acontece isso? Porque a AstraZeneca, ao contrário das vacinas de primeira geração, que é a Coronavac, por exemplo, ela usa um vetor viral, que é um vírus que também é para potencializar a imunidade da vacina, ela usa um vetor viral. Esse vírus pode se disseminar, mesmo que não seja grave, mas na gestante ele pode ter problemas. Então, é conveniente não usar da AstraZeneca em gestantes até que nós tenhamos uma comprovação da não toxicidade da vacina em gestantes. Por isso que só a grávida deve só usar, neste momento aqui no Brasil, a Coronavac. Perfeito, doutor. Justamente falando de mutações, não é? Nós falamos da P1, da cepa lá do Amazonas, essas outras variantes que também vão chegando ao Brasil. Para deixar claro, então, para quem nos assiste, porque é importante essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp. O senhor falou da Coronavac, também o doutor Júlio Codra já falou da eficiência da Coronavac na P1. Agora temos a vacina da Pfizer, da AstraZeneca. Como, então, que elas têm essa relação com a imunização dessas variantes? Bem, até agora, todos os dados que nós temos das variantes que estão circulando por aqui, as vacinas protegem contra essas variantes. Aparentemente, surgiu uma variante agora, recentemente, na Índia, que tem uma disseminação maior e maior toxicidade. Nós não sabemos, porque não foi feito ainda com essa variante da Índia, o nível de proteção das vacinas. Mas, nesse momento, pelas variantes que aqui circulam, todas elas protegem. Então, nós não devemos ficar assustados com relação à vacina para as variantes. Agora, as variantes elas só acontecem porque o vírus está circulando entre nós.
Nós temos que diminuir a circulação do vírus para evitar que novas variantes possam surgir e talvez novas variantes que até a vacina possa não pegar. Nesse momento, nós podemos ficar tranquilos com relação a isso. Doutor, também é importante reforçar para quem está em casa essa questão do tempo entre a primeira dose e a segunda dose, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca e agora começando também aqui no Brasil a se aplicar a da Pfizer. Isso é importante a gente dizer para quem está em casa e também dizer porque precisa voltar para tomar a segunda dose, né, doutor? Precisa. A primeira dose, em alguns casos, ela protege muito pouco. Então, a segunda dose é necessária. Por exemplo, no caso da Coronavac, a segunda dose que confere uma imunidade protetora maior. A AstraZeneca também e também a da Pfizer. E com relação aos intervalos, que é um problema, mas os protocolos de pesquisa foram realizados com intervalos fixos. Então, a extensão desses intervalos pode acontecer quando nós tivermos dados que mostram uma proteção, mesmo que ainda não, de uma maneira não cientificamente comprovada, mas mostra uma proteção maior. Por exemplo, a da Pfizer foi testada na Inglaterra com intervalos maiores do que as 3, 4 semanas que eles preconizam e mostrou que protege até mais. A mesma coisa aconteceu com a AstraZeneca e, em alguns casos, a Coronavac também, num estudo não completo, mostra que a proteção continua existindo com uma extensão um pouco maior. Então, o atraso da vacina não significa que haja perda da imunidade, mas precisa ser tomada a segunda dose. Seja 3, 4 ou 5 semanas depois, é necessário que se tome a segunda dose. E é muito importante essa fala do senhor, não só essa, mas toda até aqui é muito importante, mas reforçar. A gente sabe que os insumos da China atrasaram em algum momento para serem entregues aqui no Brasil, que acabou atrapalhando a dinâmica de entrega de doses e afins de cobertura vacinal, mas mesmo que não se tenha aquele período já posto, é preciso ir ao posto de saúde e tomar a segunda dose, né? É necessário, é necessário. E nós temos experiência com vacinas similares da confecção da vacina da Coronavac, por exemplo. O Butantan tem uma expertise grande em vacinas de primeira geração, mostrando que, por exemplo, a vacina do tétano, outras vacinas, que mesmo com atraso, você não deve ficar preocupado. Tem que tomar a segunda dose para que você tenha proteção. Não, se não é 4 semanas, é 6 semanas, tudo bem, mas tem que tomar a segunda dose. No caso da AstraZeneca, aliás, no caso específico da Coronavac, é que não existiram pesquisas com esta vacina. Mas como nós temos vacinas similares, então a gente pode utilizá-la dessa maneira, porque, pelo jeito, nós vamos ter falta mesmo de vacina, porque os insumos não estão chegando de uma maneira organizada da China, então nós podemos ter mesmo falta do fornecimento dessa vacina. E hoje, doutor, o que nós temos efetivo com relação à reinfecção? Também é uma outra questão que as pessoas se preocupam e às vezes não têm a informação correta, então é importante o senhor dizer a elas. Bem, uma característica dessa infecção pelo coronavírus é que ele não promove uma imunidade muito forte. Por isso, existe a possibilidade de reinfecção. Só que essa possibilidade não é muito grande. O número de casos que reinfectaram é muito baixo, mostrando que ela não dá para se levar em conta a reinfecção como uma coisa rotineira. Isso pode acontecer, repito, mas não é preocupante, porque o número de casos ainda é muito baixo. Obviamente, o que isso indica é que, como nas vacinas de gripe que nós temos que tomar anualmente, é que é possível, se esse coronavírus, continuar conosco, que nós vamos ter que nos revacinarmos anualmente, como na vacina do H1N1, H3N2, do B da gripe. E é até possível, na confecção de novas vacinas serem persistentes em nós, que esse vírus até pode ser associado à nossa vacina para a gripe, que possa ter uma dose única para todos esses vírus que estão surgindo de doenças respiratórias. Perfeito, doutor Marcos Boulos. Muito importante a sua contribuição aqui para a gente esclarecendo dúvidas essenciais aqui da nossa sociedade. Muito obrigada e portas abertas aqui da Rede Alesp. Eu agradeço ao convite e acho que é importante manter a população informada para que a gente possa evitar um mal maior. Mas lembre-se, é necessário ainda mantermos isolamento, ou seja, não participarmos de aglomeração e usar máscara sempre que for sair de casa. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, doutor. Bom dia.
Chega nessa semana ao Senado Federal o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta ao Código Penal uma série de novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, enfrenta resistência entre parlamentares governistas por criminalizar os chamados atos antidemocráticos. O jurista Miguel Reale Júnior, que participou dos debates na Câmara dos Deputados justamente sobre o projeto, considera a aprovação, abre aspas, um avanço, mas avalia que houve problemas no texto pela rapidez da tramitação, fecha aspas. O Senado deverá aprimorar o dispositivo responsável por criminalizar as fake news nas eleições brasileiras. Na avaliação de alguns políticos, a redação é muito ampla e abre margem para cercear, inclusive, a liberdade de imprensa. Essa constatação já ecoa entre os senadores que irão examinar a proposta nos próximos dias. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz aponta queda de 28% na média de mortes diárias por Covid-19 aqui no país. A queda foi registrada no período de um mês, entre 9 de abril e 9 de maio. Segundo o estudo, a média diária estava em 2.100 óbitos, abaixo dos 2.900. Em 14 dias, a média móvel de mortes caiu 15%. O ponto alto foi registrado no dia 12 de abril, com 3.100 mortes. Quebra de patentes ou licença compulsória. As vacinas contra a Covid-19 estão em debate nas casas legislativas do Brasil e também no Supremo Tribunal Federal. A quebra de patentes só pode ser solicitada por pessoas que tenham interesses reais e capacidade técnica e econômica para a exploração do objeto já patenteado. A corrida pela licença compulsória das vacinas produzidas pelos grandes laboratórios despertou o interesse de outros países e também do Brasil para conter o vírus e baratear o preço dos imunizantes já disponíveis. Veja agora na reportagem de Melissa Araújo. A licença compulsória das vacinas contra a Covid está em debate nas casas legislativas brasileiras e também no Supremo Tribunal Federal. A primeira parlamentar a tratar sobre a quebra de patente das vacinas contra a Covid foi a deputada Mônica Seixas, da mandata ativista do PSOL. A deputada falou do assunto na discussão do PL 108 de 2021, que aconteceu em abril aqui no Parlamento Paulista. Todo mundo tem certeza que a única forma da gente sair da crise do coronavírus é a vacina, mas que a gente precisa dizer que para ter vacina, a gente precisa acelerar a quebra de patentes das fórmulas da vacina. Esse não é um debate novo. Os Estados Unidos, por exemplo, é recordista na quebra de patentes de medicamento. O Brasil já fez no passado, nos anos 90, quebrou a patente de medicamento contra HIV e AIDS para vencer a epidemia de AIDS e começou a produzir medicamento em solo nacional. Já faz alguns meses que a OMC, a Organização Mundial de Comércio, vem patrocinando esse debate sobre quebra de patentes e me parece bem justo que num momento que as pessoas estão morrendo num número muito elevado de uma doença que já existe, seja divulgado fórmulas de vacinas que foram desenvolvidas majoritariamente com dinheiro público, com investimento estatal. Países investiram muito dinheiro no desenvolvimento das vacinas, que agora tem monopólio das indústrias farmacêuticas, que já lucraram mais de 55 bilhões de reais com a venda da vacina e não está dando conta de frear o elevado número de mortes. Para a vida voltar ao normal, tanto para o comércio, quanto também pela solidariedade humana, que deveria ser o primeiro caso, a gente já deveria estar produzindo vacina em todo e qualquer laboratório de vacinas, da indústria de cosmético, da indústria veterinária e popularizando a vacina o quanto antes para a vida voltar ao normal. Então, pela sobrevida das pessoas, é necessária a quebra da patente. Mas aí as pessoas falam assim, mas aí a indústria farmacêutica vai perder o interesse de desenvolver, porque vai quebrar a patente, etc e tal. Esse é um mito, primeiro porque existe o pagamento da indenização sobre a propriedade intelectual de algo que é urgente para a sobrevida do mundo, e segundo porque, como eu já disse, a maior parte do investimento para desenvolvimento das vacinas continua a ser
o investimento público dos países na ciência. Com a quebra de patente, a OMS acredita que países com maior dificuldade de imunização vão conseguir avançar com mais rapidez na cobertura vacinal. O presidente americano Joe Biden declarou apoio à proposta da Organização Mundial da Saúde de renúncia dos direitos de propriedade intelectual da vacina contra a Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, apoiou o presidente americano. Ele declarou que é um momento monumental na luta contra a Covid. Cerca de 100 líderes de diversos países também já se mostraram favoráveis à proposta. You see the needs and the challenges your people face more closely than anyone. I urge you to continue with a comprehensive approach of public health measures in tandem with vaccines, but I know you need more. WHO and our partners are working day and night to find ways to rapidly increase the production and equitable distribution of vaccines. Em entrevista ao programa Ideias e Debates da Rede Alesp, a vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Cone Prieto Fortunato Cesário, explica como funciona a cessão de direitos de uma vacina. Esse termo quebra de patente, ele é um termo jornalístico, porque do ponto de vista da lei, do ponto de vista legal, o que nós temos é a licença compulsória. Né? Então, na licença compulsória, que tem previsão em tratados internacionais que o Brasil e quase todo mundo faz parte, e na nossa lei da propriedade intelectual também, o que ocorre é que a titularidade, a propriedade da patente é mantida para aquele que a registrou, mas ela é compulsoriamente cedida para que outros possam fabricar aquele produto patenteado por razões que a lei determina. Por exemplo, quando o titular, quando o proprietário não está conseguindo suprir o mercado ou está praticando alguma situação que a gente pode considerar um pouco abusiva aí no mercado, não está suprindo o mercado. Nesse momento, o STF está analisando o processo que julga a inconstitucionalidade de trecho da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece a vigência de patentes por mais de 20 anos. O resultado desse julgamento pode impactar diretamente nos direitos de propriedade intelectual das vacinas autorizadas no Brasil. O deputado Alex de Madureira, do PSD, acompanhou uma entrega de um ônibus escolar feita pela Secretaria de Estado da Educação ao município de São Pedro. Essa conquista foi realizada por meio do trabalho do parlamentar que indicou a emenda ao governo do estado. Segundo o parlamentar, os ônibus têm capacidade para 59 passageiros sentados e são equipados com um dispositivo de acessibilidade e podem operar também em áreas da zona rural. Ele destacou que esse investimento vai possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos alunos na cidade, já que muitos deles precisavam caminhar por longos trajetos para chegar à escola. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com muito mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.